partir dos estudos sobre linguagem e vocabulário de jornais populares, que nós já vimos, surgiu o Corpop, um corpus de referência do português popular escrito do Brasil. Esse corpus foi organizado na tese de doutorado de uma colega de pesquisa a partir de um conjunto de textos que, em tese, são fáceis. Inclusive, alguns desses textos já foram testados enquanto textos simples, como no INAF, por exemplo, que é o caso de certos livros presentes nesse corpus. O Corpop, então, é um corpus do português popular brasileiro escrito, compilado a partir de textos selecionados com base no nível de letramento médio dos leitores do país. As bases teórico-metodológicas do Corpop são interdisciplinares e estão inseridas no âmbito dos estudos da linguagem e disciplinas afins, como estudos do léxico e linguística de corpus, linguística textual e psicolinguística, dialogando também com os estudos de PLN. O desenvolvimento do Corpop aconteceu por meio da análise de dados sobre o nível de letramento dos leitores brasileiros e das características que poderiam compor um padrão de simplicidade textual em um conjunto de textos adequados a esses leitores. Tais dados foram coletados das pesquisas do indicador de analfabetismo funcional, o INAF, e da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, além de um questionário com leitores dentro do perfil sociodemográfico condizente com as características do corpus. Os textos selecionados para o Corpop foram textos de jornais populares do projeto Por Popular, do Diário Gaúcho, consumidos maciçamente pelas classes C e D, em que está o leitor médio brasileiro,
textos de autores mais lidos pelos respondentes das últimas edições da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil. A coleção é só o começo, uma adaptação de clássicos da literatura brasileira para leitores com baixo letramento. Adaptação essa feita por linguistas. Textos do jornal Boca de Rua, produzido por pessoas em situação de rua, com baixa escolaridade e baixo letramento, e textos do Diário da Causa Operária, imprensa operária brasileira, produzida também por pessoas dentro da faixa média de letramento do país. A grande maioria das pesquisas in corpore de escrita tem utilizado principalmente materiais oriundos do jornalismo tradicional brasileiro, representado por veículos tais como os jornais Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Globo, a Zero Hora, entre outros. Então, o Corpop, ao utilizar materiais fonte diferenciados, serve para representar o português popular brasileiro escrito, que é igualmente culto, em uso pela maioria dos brasileiros. O Corpop pretende ser relevante como material de referência para pesquisas linguísticas conectadas com a realidade dos falantes, redatores e escritores de letramento limitado. Ele se diferencia dos outros corpora do português não só pela sua extensão, que é pequena, constituindo-se em um corpus enxuto, mas especialmente na forma como ele foi planejado e composto, texto a texto, segmento a segmento. Os textos compilados no corpus do português popular brasileiro estão incluídos como critério principal no universo de leitura do leitor médio brasileiro, cujo perfil sociodemográfico é bastante específico. Além disso, foi preciso reconhecer e determinar o perfil de proficiência de leitura e letramento dos leitores brasileiros e, por conseguinte, do leitor brasileiro médio, para pré-selecionar os textos a serem incluídos no Corpop.
partir disso, foi possível selecionar os textos em conformidade com o que a média dos leitores entenderia ou não, de acordo com o nível de letramento médio e escolaridade dos brasileiros. Esse material, então, é usado como referência de português popular escrito em muitas das pesquisas sobre a acessibilidade textual desenvolvidas atualmente. Espero que vocês tenham aprendido e aproveitado esse módulo do nosso curso. Não esqueça de consultar também o texto de referência, em que você vai encontrar sugestões de leituras e indicação de conteúdos complementares. E, além disso, há também os slides que podem auxiliá-lo no acompanhamento das aulas por aqui e também trazem sugestões de conteúdos. Bons estudos e até a próxima!